vocês estão prontos para mais uma história daquelas? Pois é, hoje eu estou com uma pessoa muito especial, mas antes, é claro que vocês esqueçam de deixar seu like, seguir o canal, deixar o seu comentário aí de onde vocês estão falando. Estão gostando das histórias? Querem que eu traga mais pessoas para vir bater esse papo com a gente? Então escreve aqui, dá uma referência que a gente corre atrás, tá? Então hoje eu vou conversar com uma jornalista, ela é de Minas Gerais. A gente vai conversar, vai conhecer os detalhes dessa sua trajetória, vai também conhecer qual tipo de fissura que ela nasceu, mas antes, deixa eu dar boas-vindas para ela aqui, né? Van, seja muito bem-vinda ao Fissurada Pod. Obrigada, Rita. Estou muito feliz, muito honrada pelo convite. E assim, acho que a gente tem muita coisa para falar, muita coisa legal para falar. E a ideia é essa, né? Compartilhar a história e empoderar cada vez mais as pessoas que estão acompanhando esse vídeo. Então, bora lá. Mas antes da gente saber a história da Vanessa, eu preciso externar o que me chamou a atenção, né? Olhei o perfil dela, já tinham falado para mim, aliás, deixa eu voltar um pouquinho ao tempo. Eu já fiz um bate-papo com uma jornalista, a Camila Rocha, e eu tinha feito um repost, foi um Reels, e eu falei assim, olha, a primeira jornalista que eu encontrei. Aí, eu digo assim, uma amiga, né? A Tâmara, que é de São Paulo, falou assim, mas eu conheço outra. Aí foi ela que me indicou. Eu corri lá no seu perfil, eu falei, uau, eu preciso conversar com ela. Te juro que eu fiquei com um pouquinho de medo, porque eu sei que a vida de vocês é muito corrida e tal. Falei, meu Deus, será que ela vai aceitar? Será que ela vai conseguir ver essa mensagem minha? E aí você viu e humildemente foi lá, aceitou, topou. Então, assim, eu já quero te agradecer logo no início aqui. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua humildade de participar do Fissurada Pod. Mas, Van, como foi que você nasceu? Conta pra gente mais ou menos assim. Se tem alguém na família, como você nasceu e onde foi o seu tratamento, pelo menos inicial, assim, para que as pessoas saibam e de onde você é também. Por favor. Uhum. Então, primeiro eu que fico muito feliz, viu? Fiquei muito feliz, muito honrada. Mais uma vez, reforço aqui. Quando eu vi sua mensagem, Rita, fiquei assim, realmente muito feliz que você tenha chegado através de mim por uma querida, que é a Tâmara também. Conheci ela numa comunidade do antigo Orkut sobre pessoas fissuradas, né? A gente tinha essas comunidades, e aí eu conheci muita gente bacana, muita gente legal, e a Tâmara foi uma dessas pessoas e que eu levei para a vida também, então fico muito feliz duplamente. Primeiro por você ter chegado até mim e pela Tâmara ter lembrado de mim também, sabe? Fico muito, muito honrada, muito feliz. Então, sou mineira de BH, nascida e criada em BH, tenho 36 anos, sou jornalista, me formei em 2009 e assim, a minha vida inteira eu trabalhei em televisão. E assim, quando eu nasci com o lábio aberto, né? Com a malformação no lábio, não chegou a afetar o meu palato por completo, só o inicinho da gengiva. Tanto que depois eu tive que fazer, né, a cirurgia de enxerto quando eu tinha 13 anos para seguir com o tratamento ortodôntico. E aí dá para ver, né, na fotinho dá para ver que além do lábio leporino, né, eu também nasci com o pé torto congênito, que foi a primeira cirurgia, né, a primeira grande cirurgia que eu fiz, foi para desentortar o pé e aí em seguida, passaram-se alguns meses, eu fiz a cirurgia do lábio. Essa cirurgia do lábio eu fiz no Hospital Belo Horizonte, que foi o hospital que eu nasci aqui em BH. E o tratamento, né, da fissura foi feito no Hospital da Baleia, que é um hospital de referência. Como o Centrinho é em Bauru, aqui o Hospital da Baleia é um hospital de referência para o tratamento de malformações crâniofaciais. E a fenda palatina, a fenda labial entram nessas malformações, né? Então, fiz o meu tratamento. Ao todo foram 3 cirurgias referentes ao lábio, né? Eu fiz, então, com 1 ano e pouquinho,
o fechamento do lábio. Com 13 anos, eu fiz então o enxerto para seguir com o tratamento ortodôntico, né? Usei aparelho uns bons anos da minha vida. Eu E, também. né, usei aparelho, assim, passei a minha adolescência toda com aparelho. E com 15 anos eu fiz uma rinoplastia. E tanto o enxerto quanto a rinoplastia eu fiz com o mesmo médico, que foi com o Dr. Renato Rocha Lage. Nunca esqueci o nome dele, nunca esquecerei, porque foi um anjo na minha vida. E depois eu conto até porquê, né, que eu tenho esse carinho muito grande por ele, primeiro pelas cirurgias, claro, por todo o carinho, toda a atenção que ele prestou durante todo o processo. Eu era uma criança, né, saindo da fase da criança, entrando na adolescência, então já tinha todas as questões estéticas rondando aqui a minha mente, e aí, claro que a má formação foi uma dessas questões também. Mas então foi isso, eu fiz o tratamento mesmo no Hospital da Baleia, inclusive é uma referência, né, aqui em BH, e é um hospital que eu tenho muito, muito carinho por tudo que eu vivi lá, sabe? Eu tive muitas experiências e eu acho e eu acredito que eu tenha amadurecido muito indo lá, sabe? Nas consultas pré-operatórias, eu pude crescer muito vendo a realidade de muitas pessoas que eram tratadas lá. Então, isso contribuiu, assim, imensamente para minha noção de realidade também, com a fissura. Imagino, imagino. É assim, Ivan, quando a gente conversou, né, pessoal, sempre eu bato um papo antes com a pessoa, antes da gente Uhum. gravar. Porque imagina, né, você bate papo com uma pessoa desconhecida, eu, pelo menos, não. Então, assim, isso é uma maneira da gente se aproximar. E quando a Vanessa trouxe a questão da fissura labial, e eu já trouxe um homem também com fissura labial, a gente que nasce com a fissura lábio palatina, que o palato é afetado, e principalmente a nossa voz, a nossa comunicação é afetada, a gente acha que as pessoas que nascem com fissura labial, elas é mais simples, elas porque são menos intervenções cirúrgicas, não afeta a fala, então, consequentemente, não vai ser zoada na escola por causa da voz, e a gente acha que é mais simples. Mas aí, Vanessa, essa é a pergunta crucial. Quem nasce, para você, foi mais simples a questão apenas da fissura labial, ou eu vejo que você, assim, durante a nossa conversa, você trouxe relatos de que você teve também alguns problemas de autoaceitação, a questão da cicatriz. Conta um pouquinho para desmistificar, vamos dizer assim, essa coisa do simples. Ah, não, Uhum. é super, sabe, é um detalhezinho só. Eu acho, Rita, que essa questão do simples, ela é muito relativa e ela é muito subjetiva. O que é simples, né? Às vezes uma questão que pode ser algo muito simplório para mim, pode ser uma grande questão para você, né? Eu entendo, enquanto portadora de fissura labial, que eu não passei por tantos processos cirúrgicos como uma pessoa que nasceu com a fissura palatina também, né? Que é uma reconstituição demorada. Na própria comunidade, né, que eu comentei inicialmente, que conheci a Tâmara, eu vi alguns relatos de pessoas que falaram que tinham feito 20 cirurgias, 30 cirurgias ao longo da vida. E a gente sabe o quanto que o pré, o operatório, o pós-operatório é complicado. Mas ao mesmo tempo, e aí eu falo pela minha experiência, né? Porque cada um também vai ter a sua experiência, vai ter a sua relação com aquela condição, com aquela situação. E aí, aqui, gente, eu sempre vou falar na minha visão e na minha perspectiva, tá? Eu acho que por mais que, e aí eu comentei com a Rita nesse bate-papo inicial que a gente teve, eu sempre tive anjos, literalmente anjos, ao meu redor durante toda a minha vida. Então, na escola, na família, eu não nasci, eu não tenho ninguém na minha família que tenha nascido com a fenda, né, labial ou palatina. Então, eu sou o único caso, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. E nunca foi um problema, e nunca foi uma questão na minha família, nunca me senti diferenciada, né, pelo tratamento dos meus familiares. É,
Na escola foi a mesma coisa, então assim, eu sempre fui muito acolhida e sempre fui muito abraçada. Mas o que não impede de, pensa, uma menina que vai ter, né? Acaba que vira quase que inerente à adolescência trazer questões estéticas. Então, eu tinha as minhas questões, sabe? E questões que eu levei para a vida adulta também. E que eu tenho ainda hoje, claro que hoje eu lido muito melhor, graças a Deus, com essa questão, mas ainda assim eu digo que é ali um calcanhar de Aquiles, sabe? Porque é uma questão que influencia não apenas na visão da cicatriz, mas na estética como um todo, para mim, né? Para Vanessa. E aí, hoje, graças a Deus, eu não. Eu consegui estabelecer uma relação muito saudável, eu posso dizer isso, com a minha cicatriz. Tanto que eu nem lembro que eu tenho cicatriz. Às vezes as pessoas perguntam, que marquinha é essa? Aí eu lembro e falo, é porque eu nasci com lábio leporino. E, gente, vou falar com a Rita mais uma vez, quando a gente bateu esse papo inicialmente, eu pedi licença para ela, porque eu cresci escutando o termo lábio leporino. Então, por gentileza, não se sintam ofendidos, fissurados, fissuradas, que estão vendo esse vídeo. É difícil, né? Se torna um vício de linguagem. E aí, sempre que eu me refiro, então, à fenda labial, pode ser que eu fale lábio leporino, e eu sei que hoje não é politicamente correto falar. Então, eu já peço desculpas aqui, e a intenção não é realmente ofender nem, né, causar incômodo em ninguém, mas pensa, são 36 anos escutando e falando da mesma forma, né? E mudar essa maneira demora, é um processo. Mas então, foi uma questão que na minha adolescência eu travei literalmente uma batalha. E aí eu falo que a minha convivência lá no Hospital da Baleia foi muito boa nesse sentido, sabe, Rita? Porque eu tinha essa ideia de, meu Deus, por que que eu nasci assim? Meu Deus, é como se a cicatriz fosse muito maior do que eu, sabe? Como se ela Verdade. chegasse muito antes de mim. E aí, fazendo, né, todo o processo de acompanhamento lá no hospital e como era na sessão de deformidades crâniofaciais, eu vi muita criança e eu vi muitos casos, crianças, adolescentes, adultos, com situações muito complexas, sabe, muito difíceis mesmo. Que iam requerer assim um tratamento contínuo. E aí meu pai me trazia muito para essa realidade, sabe? Ele olhava para mim e falava, quando a gente ia lá, ou quando eu reclamava de alguma coisa com ele, ele falava: Você já viu que do seu lado tem gente que tem situação muito pior? E às vezes a gente não tem essa noção, né? A gente vive ali naquela bolha, e na adolescência a gente literalmente vive nessa bolha dos nossos problemas serem os maiores problemas do mundo. Então eu Muito. acho que isso me ajudou muito, sabe, Rita? A trazer essa maturidade e trazer essa relação um pouco mais saudável com essa condição. Eu nasci com a fenda. É algo que eu não podia mudar. A cicatriz, e como eu te falei, né, no dia que a gente conversou, a cicatriz, ela nada mais é do que o símbolo de uma vitória, sabe? Hoje a cicatriz, eu tenho muito orgulho de ter essa marca, porque mostra que eu fui muito forte, sabe? Assim como você, assim como todas as pessoas que carregam marcas, porque as marcas são isso, elas são prova e a prova física de uma vitória que foi conquistada. Então, hoje é isso, assim, sabe? Eu tenho muito orgulho e, assim, vejo a cicatriz como uma grande oportunidade de falar, de conscientizar. Graças a Deus, hoje a gente tem mais informações a respeito da fissura lábio-palatina, mas há 36 anos não era assim, há 40 anos não era assim, era uma surpresa. E eu imagino a barra que foi para minha mãe receber a notícia que a filha mais nova dela nasceria com uma má formação. Então, assim, hoje eu vejo e eu aproveito muito das oportunidades que me são dadas mesmo nesse sentido para desmitificar e conscientizar as pessoas também sobre a fissura, sabe?
Nós somos Perfeito. fissurados, mas isso não nos faz diferentes, sabe? É isso, é isso. Eu gostei muito da sua expressão quando você fala assim, ela vai diminuindo. E a sensação que eu tenho também é essa. Conforme o tempo vai passando para mim, ela, quando eu era criança, adolescente, ela tinha um tamanho muito maior. Sim. E hoje ela vai diminuindo com o tempo, com a maturidade, com a autoaceitação. Então, Van, muito obrigada assim, por essa exploração. Realmente, eu concordo com você. Aqui você é livre, você pode falar o termo que você quiser, assim como você, eu também cresci ouvindo esses termos, e realmente a minha mãe foi a que me ensinou a falar assim, porque ela ouviu na comunidade na época, então é a única pessoa do mundo que queria e quer me ofender, né? E foi assim que a gente ouviu. Mas vamos lá. Hoje, quem chega nas redes sociais, a gente sabe que hoje a fissura também é considerada como uma deficiência física, né? Eu tenho muitos pais, eu tenho fissurados e também tenho familiares de pessoas, de bebês fissurados, que estão aí ainda olhando para o horizonte. O que será que o meu filho ou minha filha vai ser quando crescer? Né? E você, Ivan, você tem noção que você está na TV, ser jornalista na frente, apresentadora, né? Está na frente das câmeras com a fissura labial. Você, para a gente, é um sinônimo de realmente resiliência, fortaleza. Você quebrou todo, porque o padrão da sociedade, da televisão, sempre foi aquelas pessoas, né, sem cicatrizes. A gente nunca viu isso. E você é assim, você chegou para quebrar tudo. E você tem noção disso, da sua importância para a gente? Eu não tinha, Rita, confesso que eu não tinha. Sendo muito sincera, porque, como eu te falei, né, à medida que eu fui crescendo, né, que eu fui vivenciando experiências, a cicatriz foi realmente diminuindo na minha perspectiva, sabe? Na minha composição corporal, ela literalmente foi assumindo um lugar cada vez menor no sentido de ser uma pedra no meu sapato. Então, eu não me via, mas mais uma vez eu reforço isso justamente porque eu tive pessoas que me fizeram sentir assim, sabe? Que não me diferenciaram, muito pelo contrário, me incentivavam, me instigavam. Você tem vontade de fazer tal coisa? Vai lá e faz. Vai, faz isso, faz aquilo, vai para frente da câmera e tal. E uma curiosidade é que quando eu comecei a fazer jornalismo, eu nem ia fazer jornalismo, eu ia fazer publicidade. Eu sempre gostei de comunicação, mas a minha ideia era ir para publicidade. E aí meu irmão, que foi assim, meu mentor no início da vida profissional, que ele também é jornalista, ele falou para eu ir para o caminho do jornalismo. E aí comecei a fazer, né, comunicação social com ênfase em jornalismo. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei com o pensamento de eu jamais trabalharei em televisão. Não é para mim, não vou, não quero, não, sabe? Não, não, é uma coisa que eu não vou, justamente porque eu tinha o olhar do telespectador. Então eu olhava para a televisão e eu não me via representada, né? Eu não me via, eu não me encaixava naquele Perfeito. cenário, né? Naquela telinha ali. Eu não me via na telinha. Ô, Van, Mas, rapidinho, eu tenho claro, que parar aqui e agradecer. Como é o nome do seu irmão? é Michael Anderson. Beijo, Michael, Michael. olha, muito obrigada por você incentivar a sua irmã, porque assim, talvez em outra família, o papel do irmão é aquele papel de protetor. E talvez, assim, eu não enxergo isso como uma maldade, assim, mas Sim, ele, sim. de forma de proteção, fala assim, não, Van, não vai, segue outra coisa, não vai, né? E ele não, ele incentivou, encorajou, e você foi aí trilhar seu caminho. Então, obrigada aí, obrigada. E ele me incentivou assim, em vários momentos profissionais, sabe? Inclusive, eu acho que eu nunca tive essa conversa com ele, mas ele, se hoje eu sou jornalista, né, com uma vida, com uma carreira televisiva, foi graças muito a ele, porque quando eu estava na faculdade, né, e aí que eu comecei a trabalhar na área do jornalismo, eu tive a oportunidade, né, eu comentei com você que eu fiz uma prova de estágio que me dava a oportunidade de escolher qual veículo eu gostaria de trabalhar. E pensa, né? Isso foi lá no início da faculdade, estava no segundo período. Então, eu tinha a opção de ir para um jornal impresso ou ir
para Band Minas, que era televisivo, né? Eu ia como produção e tal. E aí eu comentando, eu sempre trocava muita ideia com meu irmão, justamente pela experiência que ele já tinha. Ele estava, né? A gente, no primeiro período, a gente ainda estava contemporâneo de faculdade, né? Então a gente fez faculdade no mesmo lugar. Então eu estava no primeiro, ele estava no oitavo período. E aí ele já tinha uma certa experiência, já conseguia vislumbrar um mercado profissional. E aí eu falei com ele, falei assim, eu acho que eu vou ficar no jornal impresso. Ele não vai não, você é doida? Você vai pra Band, vai pra Band, é uma oportunidade. Oportunidades assim não aparecem sempre. Então, vai pra Band, já mete sua cara no mercado e é isso. E graças a ele, então, né, esse novo incentivo que eu fui para televisão e aí eu me apaixonei, porque mais uma vez fui muito acolhida pelos profissionais com quem eu trabalhei lá. E assim, foi por toda a equipe, mas em especial para jornalista que eu trabalhei diretamente com ela, que é a Bianca Lage. Eu acho que as pessoas que passaram pela minha vida, elas não têm muita noção do papel que elas tiveram no fortalecimento da minha autoestima, sabe? Principalmente em relação à fissura, né? A cicatriz. E assim, olhando para trás, e esse bate-papo, ele me permite isso, ele me convida a fazer isso, a realmente revisitar momentos da minha história que você, né, eu, enquanto personagem, consigo olhar e falar, gente, olha que sensacional que essa pessoa foi. E uma das pessoas muito sensacionais que eu tive o prazer de trabalhar foi com a jornalista Bianca Lage, que é uma referência aqui em Minas também, né? Ela já trabalhava na Band há alguns anos. E ela sempre me incentivava. Eu era a estagiária mais nova dela, literalmente, né? De idade, eu estava começando a faculdade, não tinha tido ainda a, a disciplina de televisão, então não sabia nada de TV. E ela literalmente me abraçou e me levou, assim, para todos os lugares que ela podia, sabe? Uma coisa que me marcou muito e que me fez gostar, né? Ir criando gosto para isso, para as pessoas verem, né, e me conhecerem de alguma forma, ela tinha no programa que chamava Tudo de Bom, uma coluna de cultura, e ela falava, né, nessa coluna tinha lançamentos de filmes e peças, e enfim. E era uma locução que precisava ser feita. E ela sempre me incentivava a fazer essa locução. E ela falava, sua voz é boa, vai, faz, sabe? Então ela sempre me empurrava para frente das coisas. E, né, depois saí da Band, aí fui fazer estágio, aí já tomei gosto, né? Aí o bichinho da TV me picou e eu falei, quero ficar nisso pra sempre. Mas até então não tinha aparecido no vídeo, né? Aí era só Opa! bastidores, era produção, tinha, né, essa questão da locução, mas ainda assim não tinha imagem e tal. E aí surgiu a oportunidade, então, de eu ir para o núcleo de TV da minha faculdade. Aí eu já tinha tido experiência com a disciplina de TV, e eu falei, é agora, né? Vou que vou e vamos ver o que vai dar. E mais uma vez também tive esse abraço mesmo, sabe? Esse acolhimento dos colegas, dos profissionais que estavam lá. Isabela, que é a jornalista que era responsável pelo núcleo, super me abraçou. Cheguei a apresentar o programa que era produzido lá, então, assim, foi realmente cada degrau veio para somar e para fortalecer ainda mais essa minha visão, né, de a Vanessa enquanto jornalista, né? Então, Uau! isso é muito gratificante. Van, e assim, o que eu percebo é que nós temos muita coragem, né? Assim, eu tive que ter muita coragem de estar hoje aqui nesse projeto do podcast. Eu falo com pessoas de dentro do Brasil, de fora do Brasil, que são fissuradas, também outras causas, também a gente já trouxe aqui, para também apresentar o universo fissurado e também apresentar os outros universos para nós fissurados e dizer assim, tá vendo? Nós não somos os únicos, né? Uhum. Eu percebo que, assim, na minha trajetória e na sua trajetória existe aquela injeção da coragem. Mas, ao mesmo tempo, aí eu vou abrir meu coração aqui,
não foi fácil para mim. A primeira vez eu lembro, quando eu fui para o estúdio do podcast, que não é igual a um estúdio televisivo, mas acaba que ali a ideia, né, da imagem, do vídeo, foi muito difícil. E não é tão fácil assim. Por mais que eu faça history, que eu esteja no Instagram, no YouTube e tal, vira e mexe, a gente tem que, eu pelo menos, né, tenho que ficar me alinhando. E hoje eu já consigo treinar o meu olhar para ser um olhar mais leve, já consigo me elogiar, já consigo ver beleza em mim através do vídeo, porque o vídeo também muda um pouco a nossa imagem, você bem sabe. E eu queria saber de você, quando foi que você foi lá, teve aquela dose de coragem, foi enfrentando, foi picada pelo gostinho da comunicação, que é uma delícia, eu amo comunicação também. Mas quando você teve que se deparar com a Vanessa, né, assistindo, telespectadora, como foi esse encontro da Vanessa e Vanessa apresentadora? Me conta aí. Então, na verdade, foi da Vanessa com a Vanessa repórter, né? Que eu comecei como repórter. E aí, Sim, sim. mas menina, não foi bom não. Não foi bom não, porque eu não conseguia prestar atenção no que eu falava. Eu só prestava atenção na minha imagem. E aí vem aquela dose da crítica, né? Da autocrítica. Eu olhava e ficava, gente, nossa, mas minha boca, quando eu falo, ela fica torta. Nossa, mas meu nariz ainda é torto. Nossa, mas... Tanto que no inicinho ainda da minha carreira, né? Eu já tinha formado, já estava trabalhando na área, mas eu voltei a procurar o Dr. Renato Rocha, por isso que eu falo que ele foi um anjo na minha vida, e certamente ele não faz ideia que foi, mas eu voltei a procurá-lo para fazer uma nova rinoplastia, porque era uma coisa que eu olhava e falava, dá para melhorar. Sabe, dá para dar um jeitinho, dá para dar uma melhoradinha. E aí fui na consulta, passei pela consulta com ele, e ele foi muito sincero comigo. Ele virou para mim e falou assim: olha, a gente pode fazer uma nova cirurgia, mas uma coisa que você tem que entender: você nasceu com fissura labial. Então você tem um nariz que é característico de uma pessoa que nasceu com fissura labial. Sabe, eu posso fazer assim outra cirurgia, posso fazer, mas sempre você vai ter essa característica. É uma característica, sabe? E por melhor que seja o profissional, e o Dr. Renato é assim, referência em cirurgia plástica no Brasil, ele foi muito sincero, ele falou: o seu nariz é o nariz de uma pessoa com fissura. Então, não adianta fazer várias cirurgias. Vai ser só um desgaste físico e emocional para você. E pensando, né, na ideia capitalista que a gente vive, ele podia virar e falar assim: vamos, bora, vamos mexer nesse nariz. Só que não, ele foi muito consciente. Ele viu ali uma pessoa que ainda estava, né, bastante fragilizada e estava num novo momento da vida de se ver e de se reconhecer, né, na telinha. E aí ele falou: não vai adiantar, sabe? Você já é perfeito assim. Então, é aquilo, time que tá ganhando, a gente não mexe, né? Uau. E aí eu interiorizei isso. Hoje eu sei, né? Claro que quando eu vou fazer maquiagem, eu vejo, eu sei, meu nariz ele não é retinho, meu nariz ele tem características, e aí ele falou também que por ser um nariz, né, que já foi mexido, que é um nariz de fissura, é um nariz diferente dos demais narizes, porque ele é mais fibroso, então ele é mais melindroso para mexer, então assim, a chance de dar bom é grande, mas a chance de dar algo ruim também é muito grande. Então, tá bom, doutor, obrigada, e vamos que vamos então, vamos seguir aí. E não mexer no nariz. Eu amei esse relato seu, assim. Eu acho isso muito legal, porque existe hoje essa correria, né, pelos padrões e tudo. O que eu percebo conversando com meus semelhantes, e essa também era uma questão, o meu nariz foi uma questão para mim por muito tempo, nem tanto a cicatriz, e eu vejo que há essa busca pela perfeição e tal. O meu nariz, apesar da última rinoplastia, ficou ótimo e tal, mas eu também tenho assimetrias, o meu rosto é assimétrico. E chega um momento que você fala assim, caramba, falando do doutor Renato aí, eu falo, cara, que legal, ele poderia muito bem extrair ali de você, vamos fazer mais cirurgia assim, bora lá.
e ele levou para uma consciência. Eu acho muito legal essa fala. Eu não sou contra a cirurgia plástica, mas eu acho que essa consciência que é o legal, é o despertar da consciência assim, calma, vamos ver o que é um nariz, o padrão do nariz fissurado. Eu amei isso aí também, essa frase. Realmente, eu nunca vou. Quando eu aceitei, Ivan, assim, ó, eu nunca vou ter um lábio ou um nariz de uma pessoa que não é fissurada. E a coisa começou a ficar mais leve, assim, sabe? Sim. Opa! E a coisa vai fluindo, fluindo, fluindo. Uhum. Passamos por essa etapa. Você queria falar mais? Assim, você quer externar mais, assim, em relação... o que eu percebo na sua trajetória profissional? Que as pessoas não notavam. Isso não foi um destaque. A sua fissura labial, sua cicatriz, você foi super acolhida, foi inserida, foi estimulada. Isso é muito fantástico. E quem está assistindo aqui vai encher o coração de esperança com seus filhos, ou até mesmo o próprio fissurado que tem um sonho, né, de ser comunicador ou comunicadora. Falando assim, olha aí, a Vanessa foi lá, meteu as caras, como fala aqui na Bahia, e fez o negócio acontecer. Então, eu acho isso muito bacana. Você pode deixar uma mensagem para um fissurado, né, ou uma fissurada que queira, assim, tá sendo mordido agora nesse momento pela motivação, assim, através da sua história, apenas uma mensagem de estímulo, o que é que essas pessoas precisam fazer, né, para dar esse primeiro passo aí? Eu acho, Rita, que mais do que coragem, né? Claro que nós fomos muito corajosas, mas eu acredito que é acreditar, sabe? É ter a crença, mas a crença em nós mesmos, sabe? É acreditar que é possível, que não é uma cicatriz, não é. E no meu caso, né? Além da cicatriz do lábio, eu não uso salto. Então, tem essa questão, né? Porque quando a gente pensa em televisão e a gente pensa em apresentadora, principalmente, a gente idealiza uma imagem, né? E normalmente, aí vocês me corrijam se eu estiver errada, deixem nos comentários aqui embaixo qual que é a imagem de jornalista, de apresentadora que vocês têm, mas é aquela apresentadora impecável, em cima de um salto desse tamanho. E por conta, né, da condição do meu pé, eu fiz a cirurgia, a gente, né, fez a correção, mas essa correção, claro, ela me trouxe algumas limitações. Meu pé, ele não é um pé normal, como de uma pessoa que não nasceu com um pé congênito. Então, eu tenho umas limitações. E uma dessas limitações é a questão do uso do salto. Então, se eu for usar salto, eu sei que vai me incomodar, eu sei que tem salto que eu... Assim, eu olhei pro salto e já caí, porque eu não vou conseguir me equilibrar. E tem a questão do incômodo também. Então, assim, eu acredito que para além, né, do nosso físico, das nossas condições físicas, tem a nossa vontade de ser, sabe? Quando eu entrei na faculdade, eu assumi comigo o compromisso de eu quero ser a melhor jornalista que eu posso ser. E esse, sabe, o melhor jornalista não é comparado com outras pessoas. Não, não é isso. Eu não quero me comparar com a Renata Vasconcelos, eu não quero me comparar com... Não, não é isso. Eu quero me comparar com a minha versão lá do início. Eu quero ver, sabe, ao longo da minha trajetória, ao longo da minha caminhada profissional, eu quero ver a minha evolução, sabe? É o comparativo comigo mesma. E, assim, eu tenho muita felicidade e é o que eu falaria para Vanessa. Vou dar esse conselho como se eu estivesse dando esse conselho para mim lá atrás, que é, acredite em você. Se você quer, e quando a gente quer, a gente tem uma força que é, assim, surreal. Nada consegue nos parar, sabe? Nada consegue. Porque podem aparecer obstáculos, podem aparecer empecilhos, mas de uma forma ou de outra a gente consegue contornar e fazer com que essas pedras no caminho se tornem edificações, sabe? Fortaleçam a edificação, que é o nosso objetivo final, né? Então, se você que está acompanhando, né, esse podcast, se você que está acompanhando esse vídeo tem vontade de ser jornalista, se você tem vontade de ser veterinária, se você tem vontade de ser o que for, seja, mas seja de todo o seu coração.
Sabe, eu acho que é isso. Quando a gente assume esse compromisso, e esse compromisso ele é assumido para além do compromisso com o mundo. A gente tem que assumir esse compromisso com a gente mesmo, de sempre ser a nossa melhor versão. Então, é isso. Uau! Gente, me dá vontade de dar um abraço agora na Vanessa, gente. Pelo amor de Deus. Que coisa linda! É sobre isso, pessoal. É sobre espalhar a mensagem, né? E nada melhor do que os nossos semelhantes. A gente vê, assim, ao mesmo tempo que eu vejo que a gente é fissurado, eu também esqueço também, às vezes, que sou fissurada, porque o universo também não gira sobre isso, né? Sobre em torno disso o tempo todo. Então, hoje eu faço esse paralelo. Vivo num mundo não fissurado, como a Vanessa, mas aí eu tô aqui falando com fissurados, aí eu fico assim, cara, que fantástico, olha como a vida me proporcionou esse momento, né? De transitar em dois ambientes de forma segura e que eu não venha mais me machucar como já me machucou no passado, né? Uhum. E vamos lá. E isso, Rita, que você falou, né? Claro Sim. que eu tô falando da minha experiência, Tá. das pessoas, né? De pessoas que passaram pela minha vida, que me incentivaram muito, que me abraçaram, que me acolheram, que não me diferenciaram. Mas claro que às vezes vai aparecer alguém que vai, sabe, que vai fazer um comentário, que vai trazer uma questão, que vai jogar luz para aquilo que você conseguiu esquecer por muito tempo. Mas aí que tá, sabe? Aí que eu acho que nos conhecermos, e aí a terapia me ajudou muito nisso. Então, aproveitando, né, que a gente tem campanhas de conscientização de saúde mental, a nossa vida, gente, ela gira em torno de 3 pilares, eu digo assim, que é a saúde física, mental e a religiosa, né, a espiritual. Então, a gente tem que entrar num consenso para que a gente realmente consiga usufruir da melhor maneira possível a vida e não apenas vê-la passar. Mas é claro que tiveram pessoas que passaram na minha vida que levantaram questões que me deixaram assim para baixo, sabe, que afetaram tanto a minha autoestima que eu comecei a literalmente me montar para me sentir bonita de novo. E isso não foi lá na adolescência, foi já na vida adulta, né? Toda aquela autoestima que me foi construída ao longo de uma vida, né, fissurada. Assim, uma pessoa específica veio e fez assim, ó, vamos destruir isso aqui, e conseguiu, por um momento, conseguiu fazer com que eu acreditasse naquilo que ela me falava. Eu não vou repetir, gente, porque eram questões muito. Ainda assim, são questões muito dolorosas para mim falar, né? Para mim, enquanto personagem que viveu, e vai ser muito doloroso para você escutar também. Você que é fissurado escutar. Então, eu acho que não compensa e a gente não precisa dar ibope para esse tipo de situação. Mas eu só estou relatando isso e trazendo isso para falar com vocês que a vida do fissurado não é, infelizmente, um mar de rosas, mas Deus vai colocando pessoas na sua vida que vão te mostrando o seu real valor. E isso aconteceu, né, num antigo relacionamento que eu tive, e é isso, sabe? Deus é tão magnífico, é tão grandioso que ele soube escolher ali a dedo a pessoa que ia me curar nesse momento, que é meu esposo, lindo, Essa maravilhoso. Não foto posso. aqui. O que significa essa foto aqui, Ai, eu Vanessa? não posso falar muito, porque senão realmente eu vou chorar, porque o Oscar chegou numa fase da minha vida que eu tava literalmente destruída, sabe? Foi muito difícil, eu tinha passado por esse relacionamento extremamente tóxico, extremamente abusivo, que eu escutei coisas que eu tenho certeza que eu não precisava ter escutado. Estava fragilizada porque eu tinha perdido meu pai recentemente. Quando eu conheci o Oscar, eu Uau. tinha 3 meses só que meu pai tinha falecido. Então, eu estava assim, desmoronada, sabe? Eu era um nada. E o Oscar, uma característica que me encanta nele diariamente é do nada, do nada. Às vezes, sei lá, eu lavo o cabelo, sai o cabelo todo. E ele, nossa, amor, você tá linda. E isso traz um peso muito grande para mim, sabe? Pelas questões que eu já falei aqui, né?
A questão estética, assim, foi uma questão muito maior. Hoje é uma questão, mas não assume protagonismo na minha vida, mas por um tempo ela assumiu esse protagonismo. E eu tenho certeza que Deus escolheu, assim, a dedo as pessoas que colocaria para me reerguer, sabe? E o Oscar, com certeza, é uma dessas pessoas. E eu sou muito grata pela vida dele e muito grata por ele ter chegado, ter tido paciência, porque quando a gente está machucado, né, a gente Isso, não tem tanta maleabilidade, assim, a gente se torna um ferro, assim, rígido. isso Mas mesmo. ele teve paciência de esperar. E eu brinco que ele foi me vendo desmontando aos poucos, né? Ele casou com uma Vanessa e aí foi vendo a Vanessa se desmontando. E hoje eu acho que ele conhece a minha melhor versão. É Ô, isso. Van, eu vou também. Chorei. Eita, eu vou aproveitar que você abriu o seu coração. Eu acho que algumas pessoas, quando assistiram o meu primeiro episódio, eu falo sobre o relato de um processo de relacionamento abusivo que eu tive. E chega um determinado momento da vida, a gente acha que não vai encontrar mais ninguém, né? Então, é mais ou Uhum. menos assim, quando Deus coloca anjos na nossa vida, como você acabou de relatar aí, a gente está naquela fase de que não parece que não tem mais, né? Não tem mais saída, não tem mais ninguém, você passa a não acreditar em nada, em ninguém mais, né? E aí Deus fala assim, calma, calma que eu estou preparou tanto que aí eu quero passar a imagem aqui agora. Preparou tanto que, olha para isso aqui, gente, que família linda! É sobre Ah, isso, pessoal. Não percam as ai, esperanças, não deixe que ninguém te defina, não deixe que ninguém pise em você. Você é como a Vanessa falou, é acreditar em nós mesmos, né? Eu sei que nós somos frágeis, a gente tem os altos e baixos, né? A vida é uma roda gigante. Uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, mas não deixe que isso seja realmente um fator determinante. Olha aí para a Vanessa, ela se permitiu, né? Deus colocou, mas ela também se permitiu, foi se abrindo, que nem uma flor ali desabrochando. E olha que família linda, essa menina é muito linda, dá vontade de apertar ele. Conte aí. confesso que eu dou umas apertadinhas mesmo. E seu filho, Van, em algum momento você teve receio, né, por ser fissurado labial, ou chegou um momento que você pensou, que nem eu tive muito receio, né, de ser Uhum. mãe, para que minha filha não passasse pelo que eu passei. Mas aí depois eu também, ó, joguei tudo para o alto, assim, eu quero ser mãe, eu quero viver esse momento, venha como vier. Você também pensou assim? Eu acho, é isso, sabe, Rita? A gente tem medo, e claro que esse medo me acompanhou também, me acompanhou antes de tê-lo, né? Ainda concebendo a ideia de ser mãe, durante o processo de gestação também, e teve um momento que foi muito crucial, assim, antes de pensar em ser mãe também, uma coisa que, quando eu comecei a fazer o acompanhamento anual, né, com ginecologista, por exemplo, eu sempre perguntava, qual que é a chance do meu filho nascer com lábio leporino? E assim, ele falava, é a mesma chance de qualquer mulher ter um filho com lábio leporino. Então, não se apegue a isso. E aí ele fez uma alusão que, mais uma vez, me abriu a mente para outras possibilidades e viu, me fez ver, na verdade, a importância que eu estava dando para algo que eu não deveria dar tanta importância assim, mas a gente, enquanto personagem, né, que viveu alguns processos, e se a gente puder, claro, evitar que outras pessoas e pessoas que você ama vivam esse processo, é o que você vai querer, é o que você vai desejar. Mas um desses profissionais virou para mim e falou assim: olha, não se prende a isso, não se apega a isso, não. Sabe por quê? Seu filho pode nascer, né, sem nenhuma fissura, sem nenhuma malformação nesse sentido. E aí ele pode, brincando, cair, bater a boca e cortar o lábio. Ele vai ter a cicatriz do mesmo jeito. Então, assim, não se prenda à cicatriz. Porque cicatrizes acontecem na vida. É a vida literalmente acontecendo. E é isso, sabe? Mas, claro, né? Quando você engravida, aí eu acho que as coisas vão se concretizando, né, no seu dia a dia, e vão se concretizando, e aí, claro que os seus medos também vão se concretizando, né, Rita?
E eu lembro que no início da gestação, estava super empolgada, era uma coisa que a gente queria muito. Nicolas foi muito desejado. E quando eu fui fazer o exame de 3 meses, né, que é o exame morfológico, eu lembro que eu acho que foi onde eu tive a minha primeira crise de ansiedade, sabe? Eu tive uma crise muito forte porque eu tinha muito medo do que eu ia ver. Pensando nisso, nossa, assim, eu tive grandes oportunidades na vida, sabe? E eu reconheço as oportunidades que eu tive. Mas eu sei que o caminho não foi fácil sabe, até chegar aqui. Então, se eu puder evitar que meu filho passe pelo mesmo caminho que eu passei, é claro que eu ia querer. Então, eu lembro que eu fiquei muito apreensiva se ele nasceria ou não com fenda labial, com fenda palatina. E eu lembro que todo ultrassom deixa minha boquinha. Tá, põe aí, deixa minha boquinha. É, Deixa nada. é assim mesmo. Mas eu sei que, independente se ele tivesse, né, a má formação, isso não implicaria em nada no amor, no carinho, sabe, na paixão que eu tenho por essa criança, por esse ser que faz parte de mim. Então, claro que o medo ele vai te acompanhar, sabe? Ele vai vir em diferentes momentos, com diferentes intensidades, mas sabe, são coisas que fogem do seu controle. E a terapia Verdade. ajuda muito nisso. Opa, eu sou Porque você defensora. Ai, Gente, eu vou defender a terapia, assim, para todas as pessoas. é. Claro que hoje, infelizmente, ainda não é algo muito acessível para boa parte da população. Rogo a Deus para que seja algo mais acessível, que políticas públicas sejam pensadas nesse sentido, porque saúde mental importa demais. E ter esse fortalecimento de algo que é invisível, né, que é a nossa mente, é muito importante, porque a terapia me ensinou uma coisa que assim, eu tenho levado para a vida e eu acho que tem se tornado mais fácil digerir algumas situações, que é, até aqui diz respeito a mim, a partir daqui se torna incontrolável para mim. Então eu não tenho controle sobre aquilo. Eu tenho controle sobre as minhas ações, eu tenho controle, sabe, às vezes nem sobre os meus pensamentos eu tenho controle, mas eu tenho controle como eu vou reagir àquele pensamento. Então, é isso. Até aqui eu consigo ir. A partir daqui diz respeito ao outro. Então, eu não consigo ir. E é isso, assim. Então, foi uma questão, sim, quando eu descobri a gestação, quando eu fiz esse exame, especificamente esse exame, né, o morfológico, porque dá para ver algumas malformações, já dá para ver síndromes que o bebezinho pode ter desenvolvido. Mas isso, assim, eu olho para ele hoje e falo, como que era a minha vida sem ele, sabe? Ah, sim. Como eu Ô, vivi tanto tempo sem esse é rapazinho. isso, é isso. Ô, Van, estamos chegando ao final. Eu, assim, foi uma delícia, não vi nem passar o tempo, de verdade, assim. Eu tô olhando só para monitorar, porque temos horário, tempo, tudo. Eu abri uma enquete lá, antes daquele bate-papo, e falei assim, pessoal, ela é fissurada, e o que, que vocês acham que ela é? E aí eu coloquei propositalmente modelo, jornalista, e botei outra coisa lá também. E aí a maioria venceu a enquete de modelo, eles achavam que você era modelo. Gente, Então, tô me sentindo. precisava dizer isso a você. E eu fecho, geralmente, o bate-papo, principalmente com fissurados. Eu não consigo fazer com todo mundo, mas quando eu lembro assim, mas eu preciso fazer com você, é uma pergunta chamada ponto a ponto. Por que ponto a ponto? É fechamento de bate-papo mesmo, é tipo bate-bola, né? Mas eu apelidei ele como ponto a ponto, porque o fissurado, a vida da gente é levar ponto de cirurgia, então de ponto a Sim. ponto. Então, aqui, nesse momento, não existe resposta correta, incorreta, apenas o que você acha, tá? Se você pudesse ter um poder de escolha, de vir ao mundo com ou sem a fissura labial, qual desses dois você escolheria e por quê? Eu não mudaria nada da minha história, sabe? Não mudaria a forma como eu nasci. Eu sei que quando eu nasci foi uma surpresa e foi sim um sofrimento para os meus pais.
Mas eu não mudaria nada, sabe, Rita? Eu acredito muito que tudo que a gente vive, tudo que a gente passa, independente se são situações boas, se não são situações tão boas assim, tudo acaba nos moldando para a pessoa que a gente se torna. Então, hoje, eu acredito que se eu sou a Vanessa como você conheceu, como as pessoas conhecem, se eu tenho os meus valores comigo, e esses valores eu desejo muito que meu filho tenha também, foi graças, claro, a várias questões, a várias situações, dentre elas ter nascido fissurada. Então, eu não mudaria, não viria ao mundo sem a fissura. Eu acredito de verdade, acredito piamente que a cicatriz hoje ela é parte de mim, sabe? Não existe Vanessa sem cicatriz. Por Uau! mais, né, que as pessoas e quem convive comigo, quem, né, me encontra pessoalmente, não coloque tanta atenção na cicatriz, porque hoje, né, tem maquiagem, apesar que já tem uns bons anos que eu não me preocupo em disfarçar cicatriz, porque justamente isso, ela faz parte de mim, ela personaliza e caracteriza a Vanessa que eu sou. Então as pessoas podem lembrar de mim pela cicatriz, podem lembrar de mim por outras questões, mas a cicatriz faz parte de mim, então não me arrependo, não mudaria nada, não mudaria nenhuma vírgula da minha história. Ih, gente, aê! É? Essa é a Vanessa. Essa é a Vanessa que abriu o seu coração. E agora, para fechar definitivamente agora, você vai fazer uma pergunta para mim. Ai, meu Deus. Ai, o que será? Agora, a Vanessa só não vale como foi que surgiu o podcast, porque essa daí eu já respondi várias. Várias Mas, vezes, né? várias. Eu sei que você não sabe. É injusto fazer isso com você, mas assim, veja uma curiosidade sobre mim, qualquer coisa eu respondo aqui agora. Isso Ai, não é meu Deus, combinado. Isso não é não foi combinado. mesmo! Não pude nem estudar para fazer a pergunta. Mas eu acho, Rita, eu acho que é uma curiosidade, claro, que primeiro queria te parabenizar pela iniciativa. Eu acho que nós precisamos disso, sabe? Acaba que o mundo ele é feito por bolhas. A gente vive em bolhas, sabe? Mas essas bolhas elas refletem o nosso contexto, a nossa vivência, a nossa realidade. E eu acho que é importante a gente tentar, sabe, pegar uma agulhinha e estourar essa bolha para que a informação ela se dissemine, que a gente realmente passe informações verídicas, informações, principalmente, né, em tempos de tantas fake news. Então a gente precisa, e eu como jornalista tenho muito esse cuidado e eu tenho muito esse compromisso também com quem me acompanha. Eu acho que o ápice, claro, de qualquer pessoa é a credibilidade, sabe, que ela tem ao falar. Então, eu já queria te parabenizar por trazer histórias. Eu acho que a gente precisa mostrar. Claro que quando a gente, né, descobre uma situação que foge ao nosso controle e descobrir uma criança, né, um bebê com fissura é algo que foge realmente ao nosso controle, é assustador, assim, sabe? Hoje, graças a Deus, a medicina está muito evoluída e eu vejo, acompanho algumas crianças que nasceram com a fissura e estão, assim, maravilhosas, tendo qualidade de vida, que é o mais importante. Então, queria só deixar registrado aqui, agradecer o convite e, mais uma vez, reforço que me senti muito feliz, muito honrada de ter sido lembrada, de ter sido procurada, me senti muito importante. E muito Legal. honrada mesmo de fazer parte de um projeto que eu acredito demais, assim, eu acho que a gente precisa realmente levar informações e mostrar histórias, sabe? Porque pessoas se conectam com histórias, e às vezes Verdade. é isso, às vezes alguém que está acompanhando esse vídeo precisava escutar alguma coisa, seja desse nosso bate-papo, de outros bate-papos que você teve para virar a chavinha e ver que tá tudo bem ser diferente, sabe? E a Isso pergunta mesmo. aí é a minha perspectiva, né, do que eu entendo o podcast. Eu não vou te perguntar como que começou, porque, né, você já respondeu Tá. muito. Vou procurar os outros vídeos para saber como que começou. Mas qual que é o seu maior objetivo com esse espaço aqui, sabe? O que você quer com esse espaço aqui?
por muito tempo, né, eu achei, por olhar para os meus lados e não ver ninguém fissurado na minha família, então eu achei que eu era sozinha. Eu era a única fissurada, na escola também não tive contato. Então, o motivo de vir aqui com o podcast foi mostrar o outro lado que ainda não foi mostrado. É exatamente isso, é mostrar como que a gente pensa, né? Existem muitas informações relacionadas a cirurgia, tratamento, que eu acho que deve continuar e deve crescer ainda mais, mas também trazer um lado humano. Como é um fissurado na sociedade? Né? Como que ele se comporta? O que ele pensa? Né? Porque às vezes o que é brincadeira para um não é para o outro. Às vezes eu acho que eu sou sozinho, e daí, ou às vezes eu tenho um sonho de ser uma jornalista, um jornalista, e vejo a Vanessa e falo, não é que pode ser? Não é que é possível? Então, esse é o real objetivo, é como você falou, as pessoas se conectarem, as pessoas encontrarem, às vezes, um alívio naquele momento da mãe estar recebendo. Eu lembro uma vez, Van, que a minha mãe viu uma adulta fissurada lá no hospital, e ela chegou para mim, tinha uns 7 aninhos de idade, e ela chegou toda alegre e feliz, esperançosa. Filha, tá vendo ela? Ela é linda, e ela já tá acabando. E, tipo assim, você pode ficar assim também. Então, não que ela não me achasse linda, mas tipo assim, ela chegou na vida adulta e conseguiu, olha como é que ela tá. Então, eu lembro como isso. Então, o objetivo é realmente esse, é despertar a esperança, não perder as esperanças, não interromper o tratamento. Eu sei que é difícil, fazer fono é difícil, fazer cirurgia é difícil, mas não interrompam, chegam até o final e nunca deixem de sonhar. Esse é o meu principal objetivo. Ai, que lindo! E assim, eu peço muito a Deus que realmente te conceda cada vez mais Amém, espaço e te leve a cada vez mais lugares, sabe? amém, Porque amém. a gente vive num tempo que a gente fala muito de representatividade. E para algumas pessoas pode ser, sabe? Ai, que baboseira isso de representatividade, mas faz diferença. Quando a gente consegue se enxergar no outro, eu acho que isso nos dá uma força maior, sabe? Então, de verdade, eu desejo muito sucesso, muitas bênçãos na sua vida em particular e muitas bênçãos nesse podcast também, nesse projeto que é grandioso. Ele tem um valor inestimável para não só para a comunidade de fissurados, mas para a comunidade como um todo. Porque é isso, sabe, Rita? Nós nascemos com uma formação, nós temos uma marquinha que vai nos acompanhar durante toda a vida. E essa marquinha, ela pode ser pode ser, né, a nossa aliada, ou ela pode ser uma grande inimiga. E quem vai fazer com que ela seja um ou outro não é ninguém de fora, somos nós mesmos. Então, é a nossa visão sobre ela. E assim, gente, a partir do momento que você não começa a dar essa importância para a cicatriz como algo que vai te diminuir perante os outros, que vai te limitar, que vai te, sabe? Você começa a ver o quão grande ela pode ser para levar informação, para abrir portas. E é o que eu desejo para todo mundo, sabe? Que a gente possa realmente Opa, aproveitar essa marquinha para isso, falar com as pessoas, para, sabe, externar mesmo isso. informações, falar, incentivar, procurar tratamento como você fez. Tem É, solução, sabe? tem, Tem tantas situações que a gente não tem solução na vida e essa é uma questão que tem solução. Basta a gente ter disciplina, procurar, claro, profissionais que vão nos orientar e eu peço muito a Deus que Ele coloque, assim como Ele colocou na minha vida, anjos que vão sustentar vocês nos momentos que vocês se sentirem mais para baixo, que se sentirem, mas por quê? Não, não pergunta por quê, não. Só vai. isso, amém, amém, Van. Van, como é que a gente acha você lá? As pessoas estão sempre tão curiosas. Eu quero seguir a Vanessa lá. Como é que acha? Eu vou colocar aqui descrito aqui Por tá? favor. Mas avisa pra gente aí qual que é o seu arroba para que eu mesmo te sigo. Acho muito legal sua abordagem lá. Por favor, coloque aqui. Bom, Então, fale, né? fale, né? Fale. Eu sou Vanessa, né? É. No cartório eu sou Vanessa, mas eu amo que me chamem de Van ou de Vá. E é por isso que o meu perfil é o Vá Anício. Então é VAH Anício, que é o meu sobrenome. Vai ser um prazer enorme ter todo mundo lá. Eu compartilho um pouquinho, né, dos meus gostos pessoais, compartilho também da minha rotina profissional.
E é isso, vai ser um prazer ter todo mundo lá e seguirmos juntos, né? Para nos fortalecermos cada vez mais. Isso aí. Obrigada, Van. Obrigada a você que ficou até o final e até o próximo episódio. Cheiro, pessoal. Tchau, tchau.